Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Escola de Discípulas. Estamos em treinamento. Eu sou a pastora Isadora, pós-graduada em liderança, e aqui nesse canal nós vamos juntas imergir na Palavra de Deus. E hoje eu quero convidar você a refletir comigo no livro de Romanos. Seja bem-vindo ao Formação de Discípulas, onde a cada vídeo você vai se parecer um pouquinho mais com Jesus. E hoje nós vamos mergulhar no texto de Romanos. Mas antes eu quero dizer para você que para uma melhor compreensão da palavra de Deus, nós precisamos entender alguns fatos. Fato 1. Quem escreveu Romanos foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu para cristãos, para aqueles que já tinham nascido de novo na cidade de Roma. Por isso o nome Romanos. E estima-se que ele escreveu esse livro por volta de 57 depois de Cristo. Por que é importante a gente saber quem escreveu, para quem escreveu, em que momento escreveu? Para que a gente tenha compreensão do destinatário da carta. Sim, as cartas bíblicas elas foram escritas há mais de 2000 anos atrás. Ela não foi escrita exclusivamente para mim e para você, mas ela foi escrita por um público. E eu e você hoje nos identificamos com esse público, porque nós cremos que a palavra de Deus ela é atemporal. Por isso é tão importante, quando você ler a Bíblia, você orar antes de ler, pedir a Deus que te traga entendimento e compreensão, porque a Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do autor e temos o autor dentro de nós nos guiando e nos direcionando. Mas é claro, a interpretação bíblica não é algo que a gente faz de nós mesmos. Existem coisas básicas que nós precisamos entender e uma delas é isso que eu falei. O autor, para quem foi escrita, quando foi escrita, para que a gente consiga ter uma melhor compreensão. E olha Romanos 1, como que o apóstolo Paulo começa falando nessa carta. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia! Você consegue perceber o quanto eu e você estamos inseridos em Cristo logo nessa apresentação do apóstolo Paulo aos Romanos? E olha que interessante, ele era o apóstolo Paulo, talvez você já tenha lido várias cartas dele, tenha essa dimensão de quem foi ele, mas olha como ele se coloca aqui, ele se coloca como um servo. Eu e você somos chamados a servir, a sermos servos de Jesus. E nós servirmos Jesus por meio da igreja. Servirmos a cada culto, a cada evento, a cada evangelismo, a cada vida que Jesus toca através de nós. Estamos sendo esse instrumento de serviço. E o apóstolo Paulo fala que ele foi chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Eu e você somos chamados para sermos separados. Eu não sei se você sabe, mas apóstolo significa enviado. Então eu quero dizer que eu e você, todos os dias, somos chamados por Deus a sermos apóstolos enviados. Na escola, no trabalho, na rua, por onde você passar, você está sendo enviado por Deus para ser um pregador do evangelho. Em Mateus 28, 20, você vai encontrar a palavra de Cristo quando ele fala sobre o ID. E é tão interessante que eu e você compreendamos que o ID
não é uma dica. O ide de Jesus não é um conselho. O ide de Jesus não é para umas pessoas. O ide é uma ordenança de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele foi chamado para ser enviado, para ser separado, assim como eu e você somos chamados para sermos enviados, separados para o evangelho. E ele continua dizendo, ao qual foi prometido por Deus, antemão, por meio dos profetas, através das escrituras sagradas. E prometido acerca desse filho, em que, mesmo sendo 100% homem, também era 100% Deus. Jesus foi revestido de poder e autoridade por Deus aqui na terra. E o versículo 5, o apóstolo Paulo fala, por meio dele, ou seja, por meio de Cristo e por causa do nome de Cristo, recebemos graça e recebemos apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para obediência. Que povo é esse? A igreja. Nós recebemos o quê? O envio para a igreja viver sobre a obediência à palavra de Deus e a obediência que vem pela fé. Toda a igreja, eu e você, minha amada, meu amado, somos chamados a viver debaixo da obediência pela fé, aquilo que Cristo nos comissionou a vivermos. E aqui nesse canal, eu e você vamos receber semanalmente essa mensagem que somos chamados a sermos discípulos imitadores de Jesus. Aqui nesse texto que a gente leu, nós somos lembrados que nós somos separados. E aí, temos eu e você vivido separado desse mundo? Podemos dizer, como o apóstolo Paulo, que fomos chamados ao envio e chamados a uma vida separada dessa sociedade, separada desse mundo, uma vida em santidade, uma nova vida em Cristo? Sim, eu não sei se você está vivendo essa vida, mas eu e você somos comissionados a viver essa nova vida. E eu, se fosse você, já seguia aqui esse canal, deixa o seu like, deixa aqui nos comentários se você se sente assim também, chamado ao envio e chamado a uma vida separada. Deus abençoe você e fique atento para mais vídeos como esse.